Amém? Eu esqueci, irmão. O caderno da oração está ali, ó. Se o irmão tem algum pedido de oração, pode, no fim, procurar a Gisete aí. Está anotando o nome de alguém que nós podemos estar orando. Amém? Amém? Posso ficar com vontade agora? Obrigado. Não tire o sapato. Deus abençoe. Amém. A graça do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas 2, versículos 6 e 7. Pronto, glória ao Senhor. Amém? Acharam? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Diaconisa, ajuda a irmã aí, por favor. Jesus. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor diz amém. Amém. Glória a Deus. Nos permitiu mais uma noite aqui para bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Obrigado, hein? Deus abençoe sua vida. Amém? Põe suas mãos em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Para que o Senhor dê discernimento e abra o nosso coração para entender e praticar a sua santa palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para entender a sua palavra e receber, Senhor, o melhor de Ti, Senhor. Senhor, venha nos edificar através da sua palavra, venha nos encher, Senhor, com Teu Espírito essa noite. Pai, venha sobre nossa vida, Pai. Pai, venha nos abençoar. Eu, como Teu servo, peço que não seja eu a falar, mas sim o Teu Espírito através do seu vaso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Está fácil, né? O versículo 6 diz assim: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido outro tempo, não faz diferença para mim. Deus não julga o homem pela aparência. Esses digo que a aparência pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, quando viram o evangelho da incircuncisão, que me foram confiado, como a Pedro, e da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim com eficácia para os gentios. Amém? Aqui é Paulo falando, provando que o evangelho que ele pregava era o mesmo que Pedro e outros apóstolos pregavam para os judeus, porque tinha os circuncidados, que eram os judeus, e os gentios, que não eram. Bom, circuncisão é algo assim até complicado para explicar, mas depois do culto eu explico fora, se quiser. Mas era algo que fazia uma aliança, os homens faziam uma aliança com Deus e tiravam uma parte do seu corpo para isso. Amém? Bom, só que os judeus achavam que somente eles eram salvos, porque somente a palavra pregada a eles que era verdadeira, porque só eles tinham uma aliança com Deus. E Paulo vem provando que o mesmo evangelho que se era pregado aos judeus, também para os gentios, era com a mesma eficácia e com a aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ali ele falou assim: ó, tem muitos aqui que se diz alguma coisa, né? Mas para mim não diz tanta coisa, não acreditavam nele, que eram os fariseus e os grandes escribas da época, que conhecia totalmente a palavra. Conhecia a palavra e
andava conforme a lei de Moisés. Então esses não confiavam, como não confiaram em Jesus, não confiavam em Paulo e no seu evangelho que ele pregava. Bom, o que eu quero trazer essa noite para vocês é essa parte do versículo que diz: quando tenho sido um outro tempo, não faz diferença para mim. Deus não julga o homem pela aparência. Diz amém? Amém. O que eu quero, o Senhor colocou no meu coração trazer essa noite para nós, essa palavra vai servir para algumas pessoas, para dois tipos de pessoas. Hoje, ou você se põe como os fariseus, ou você se coloca no lugar de Paulo. Um dos dois. A questão dos fariseus, que eu vou trazer para mim, para a sua vida, que algumas vezes nós agimos como fariseu, ou nesse sentido, porque os fariseus faziam muitas coisas que eram corretas perante a lei de Deus, mas muitas não. O que eu quero trazer é essa questão de julgar pela aparência. Isso é algo que nós carregamos desde nossa infância. É um costume que foi nos colocado julgar pela aparência, né? Desde criança. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não ande com aquilo, olha, cuidado com aquele homem, né? Do saco, né? Colocando medo nas crianças e tal. E quando a criança viu um homem carregando um saco, é aquele que meu pai falou: vamos sair na carreira. Mas a questão não é essa. A questão é que muitas vezes nós temos julgado as pessoas, sem mesmo ter esse direito, julgado as pessoas pela aparência, né? Muitas vezes. Até mesmo esses tempos eu estava falando aqui sobre a questão do cristianismo. Se as pessoas passam aqui, às vezes, pessoas de outra igreja, de outra doutrina, passam lá e falam: pastor de camiseta polo? Não é pastor não. Porque tem uma doutrina que o pastor tem que usar gravata e terno, né? Até eu tenho dentro da minha família que diz que se não usar um vestido lá no pé e tal, e camisetinha regata, não vai pro céu. Vai. Aí fala pra minha mãe: a senhora cortou o cabelo, só não vai pro céu não. Você tá com essa blusinha regata aí. Fala: mas se Jesus voltar, se ela tiver no banheiro, vai ficar para trás, então. Tá pelada, a senhora vai ficar aí. Mas não. Como se Jesus não tivesse feito todo mundo, né? Não conhecesse todo mundo. Mas a questão é que tanto dentro do cristianismo como fora, as pessoas julgam pela aparência, né? A gente brinca assim bastante para que vocês entendam. Eu já fui muito julgado pela aparência, né? Ver essa cara feia, né? Sem pelo na cabeça, falando: parece um ex-presidiário, né? Quem me conhece, não me conhece há muito tempo, acha que eu sou muito ruim. Mesmo até os funcionários, os companheiros de serviço da minha esposa acham que eu estou surrando ela todo dia pela minha cara. Esse marido seu é ruim, a cara dele. Porque às vezes eu chego lá no cumprimento, julgamento antecipado. Já teve irmão que falou de mim porque passou de cara e eu não cumprimentei. Olha lá que irmão metido, não cumprimenta as pessoas, mas não sabe que o meu pescoço não vira, né? Ninguém sabe disso. Se eu olhar assim, no rabo de olho, o pescoço não vira. Acho que eu vou ter que deixar uma informação na igreja: o pescoço do pastor não vira de lado. Se caso me passar do seu lado, não vira. As pessoas têm uma mania muito grande de julgar. Bom, eu queria trazer em Mateus 7, vocês lembram se você quiser lá, Mateus 7, 1 e 2. A palavra do Senhor é bem rígida nesse assunto. Diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e da medida que usarem, também será usada para medir vocês.
Parece uma palavra simples, mas é uma palavra forte. É uma palavra forte. E muito no meio da nossa vida nós temos feito isso. Lógico, automaticamente eu não tenho o defeito que o Gil tem, automaticamente eu já julgo ele. Já julgo e já dou a sentença. Porque você pensar, o Gil, ele tem... difícil achar um defeito pra você. Como que chama você, Gil? Eu esqueço. Vítima. O Gil tem vitiligo. Não é mal, mas é só um exemplo. O Gil, ele é muito bravo. O Gil, meio bravão, meio ignorantão. Você pensou, mas porque você viu a atitude dele, mas você não julgou, não deu uma sentença. Mas automaticamente muitas pessoas falam assim: o Gil é bravo. Isso tem que, ele tem que sofrer na vida para ele aprender. Eu já estou julgando, estou dando uma sentença para ele. E muitas vezes na nossa vida nós temos feito isso. E da mesma medida que nós medimos, seremos medidos, a palavra do Senhor diz. Se você não julga, você não vai ser julgado. Maior é a misericórdia de Deus sobre a sua vida e a minha. Quanto mais você agir com misericórdia com as pessoas, e com paciência e amor, assim será na sua vida também com o Senhor. Eu já vi alguém refugando aí, está difícil. Não é difícil, a gente suspirando aí. É realmente difícil. É realmente difícil entender muitas vezes. Porque muitas vezes o nosso entendimento, a pessoa está errada, já queremos julgar. O certo de nós cristãos é recorrer à Bíblia para realmente ver se a pessoa está errada ou não. Porque sim, o Senhor é justo. A justiça do homem é como trapos imundos. Assim diz a palavra do Senhor. A nossa justiça não é nada. Não é nada. Porque usamos sempre a nossa razão. Sempre. A minha ideia é diferente do Gil. Então, às vezes, aquilo que é certo para mim é errado para ele. Ele pensa errado, ele pensa diferente. O Gil. Não é que o Gil pensa diferente, o Gil pensa errado, eu que estou certo. Nós temos que tirar isso da nossa vida. O Senhor vem nos ensinando hoje a tirar isso da nossa vida, porque do jeito que nós medimos os outros, assim seremos medidos. Assim como nós pesamos o pecado, os erros dos outros, assim também seremos pesados. Nós temos que abrir nossos olhos, porque ninguém é perfeito. Fala a verdade. Ninguém é perfeito. Ninguém é. Como, eu vi esse gente suspirando aí, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Você vê até mesmo dentro dos relacionamentos e casamentos, você vê quanto é difícil você conviver com pessoas que têm um pensamento completamente diferente. Completamente diferente. Isso eu quero falar muito. Ele que aqui em abril eu vou fazer um culto de casais, eu quero falar muito sobre isso. Se a pessoa demorou alguns minutos a mais, até comentei isso sobre esses dias, a pessoa já julga que ela estava fazendo algo errado, automaticamente. Já dá sentença também, Porque a gente chegou, a panela já voa, cabo de vassoura. Sem vergonha, você estava falando com quem, fazendo o quê? Nós temos que ser mais misericordiosos e tentar entender o motivo das pessoas. Julgamos muito rápido pela aparência. Muito. Como que é rápido assim? Nós devemos ser rápidos em entender as pessoas, entender o motivo. Nós olhamos, fulano é chorão demais, fulano só vive chorando, Eu pensando derretida. Mas nós sabemos o que ela passa, o que ele passa.
E a língua coça. A língua coça para falar. A língua coça. É o mal do ser humano isso. Um dos grandes mal do ser humano é ele tem que falar. Ele não sabe guardar para ele. Ele tem que falar. Então parece que é capaz de ele cair no chão, estribuchando se ele não falar. Né? Eu tenho que falar, não, eu estou muito me aguentando. Tem que falar. Mas nós precisamos mudar isso para a honra e glória do Senhor. Nós não precisamos mudar e julgar as pessoas tão rápido. Tentar entender mais. Tentar entender mais. Assim o Senhor também vai tentar. Não vai só tentar, mas vai entender eu e você, nossos erros e nossos pecados também, para a honra e glória do Senhor. Não fala do Senhor em nome de Jesus. Porque completando, em Romanos 2,1 diz assim: portanto és inexcusável, ó, quando julgas o homem que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Faz o mesmo. Faz o mesmo. Eu lembro, não sei se foi até o pastor Alexandre que falou, estava contando a história, porque jogamos rápido, né? A história diz que tinha 2 lobos no hospício, tudo isso? Já, né? 2 lobos no hospício e um lobo estava se afogando na piscina. E o outro lobo viu, correu, pulou dentro da piscina, salvou o cara. Ó. Alto herói, né? Atirou para fora. O pessoal já queria dar alta, já olhou aquilo pela aparência, já jogou, tá perfeito, salvou o outro, já pode liberar ele para ir embora. Chamou ele para liberar. Olha, alto herói no seu, você está ótimo, você está recuperado, você pode ir embora. Só que antes a gente precisa falar algo para você. Não adiantou muito o seu alto herói. Hoje de manhã encontramos o rapaz pendurado por uma corda. Ele se matou. Aí ele começou a dar risada. Não se matou não. Se matou não. Como não se matou? Ele tá... Não, foi eu que pendurei ele para secar. A gente brinca assim, né? Para descontrair, porque às vezes a palavra é pesada conosco. Porque é muito fácil, como eu falei no início, apontar o erro que você não tem. Muito fácil. Muito fácil. Porque logo se eu tenho um defeito, e o Gil também tem, eu nunca vou falar quem tem. Nunca. Eu não vou ficar apontando. Vou apontar o mesmo erro que eu tenho? Não vou. Não. Ó Gil, a Geni tem que te entender nesse defeito seu. Tem que te entender. Por que eu estou falando para a Geni ter paciência com ele? Porque eu tenho o mesmo defeito. Porque eu tenho o mesmo defeito. Se eu não tenho, olha, Geni, tem paciência com isso não. Tá? Ora mais por eles, se não der jeito, quebra o cabo vassoura nele. É consertar. Infelizmente, muitas vezes estamos tirando o lugar do Senhor e sentando no lugar dele. Porque o outro lugar de juiz é do Senhor, não é nosso. O único que tem o direito de julgar é o Senhor, não nós. E por que praticamos isso todo dia, querendo fazer isso? Todo dia. Todo dia sai dentro da sua casa um comentário sobre alguém. Não adianta querer enganar o careca.
Ele sai, não é da minha casa, sai, a sua não vai sair. Sai. Todo dia sai um comentário dentro do seu trabalho de alguém que você viu algo que achou errado e já jogou. Todo lugar. Todo lugar. Você vai no mercado, obviamente, a mulher saindo do caixa está demorando, você julga ela. Mas é uma lerda mesmo. Esse mercado também nem para dar um curso para ela. Antes de colocar a moça lá, põe lá, burra, nem sabe mexer na máquina. Você já julga. Então, em todos os lugares, se a gente for reparar, nós acabamos julgando as pessoas sem esse direito. Em todos os lugares. Em casa. Você viu fulano? Você viu aquela roupa que fulano estava na igreja e depois fala que é cristão? Você viu fulana dentro da igreja com a roupa lá no pé, mas quando passa aqui em frente de carro, o short é para essa moça do Tiago da televisão. Sem cristão. Não é que a pessoa não esteja errada, mas nós temos que entender que a pessoa tem uma dificuldade de cumprir a palavra, às vezes menos do que a gente. A pessoa tem uma fraqueza espiritual maior do que a nossa, para entender a palavra de Deus e praticar. E muitas vezes eu critiquei até minha esposa, falei, meu Deus do céu, será que não aprende? Eu falo a mesma coisa, eu falo, parece que tem o mesmo tempo de cristão que eu. Nossa, pelo amor de Deus, fala e comete o mesmo erro, acorda, é assim, essa. Aí um dia, louvado seja Deus, esse meu pastor Alexandre, nossas vidas, há muito, meu amigo também, nós conversamos, ele falou, Marco, já tive esse problema em casa, e hoje eu entendo, o Senhor tocou meu coração. Eu não posso exigir dela que ela tenha o mesmo capacidade espiritual do que eu. Porque tem pessoas que levam um tempo rápido para entender a palavra do Senhor e exercer. Outras são mais lentas. Outras demoram um pouco mais. Então eu não posso exigir. E com isso eu compreendi. Né? Ficar satisfeito a gente não fica, mas compreendi. Eu não posso apontar para o irmão porque ele ainda não faz tudo aquilo que eu faço dentro do cristianismo. Eu não posso apontar. Não é porque eu sou pastor, mas eu não posso, como irmão, também apontar. Olha lá o Gil. Isso não é atitude de cristão, não. Ele está na igreja para disfarçar. Tá? Está querendo enganar. Julgamos. Não temos esse direito. Não temos. Julgamos pessoas, julgamos lugares, julgamos cristão. Né? Só que o Senhor, quando você procura o Senhor vai trabalhando no seu coração. Eu fui muito também de julgar, hoje em dia ainda falo uma coisa mais brincando, mas eu fui muito de julgar esses pastores, né? Não ladrão, lá na televisão. Perdoa, pai, pelo pensamento. Mas hoje eu não julgo mais. Estou vendo o erro, mas eu não posso julgar. É ele com o Senhor. É ele com o Senhor. Eu não tenho o direito de julgar sem Deus. Eu ainda tenho a obrigação de pedir por misericórdia pela vida dele. Se realmente eu amo o próximo como a mim mesmo, eu ainda tenho essa obrigação. Por mais que eu veja o erro dele, eu ainda tenho a obrigação de orar por ele. Senhor, tenha misericórdia, que ele transforme essa vida, que ele se enxergue, que ele enxergue que o que está fazendo não é bonito perante o Senhor, não é correto. Salva essa alma. Mas nós temos que sair do trono do Senhor. Então,
com esse irmão seu? Sai do trono do Senhor. Parar de ficar julgando. A palavra, olha, em Tiago 4,11 diz isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei. Julga a lei. E se julgas a lei, não é mais observador da lei, mas juiz. Você não é mais observador. Se você está dando sentença para as pessoas, julgando, você está julgando a lei e julgando as pessoas. Você não é mais. Nós temos que entender isso. Nós vemos julgando, e isso tem atrapalhado a nossa vida. Tem atrapalhado até a nossa vida. Entramos num trabalho, não andamos em comunhão com as pessoas dentro do trabalho, porque logo julgamos as pessoas por aparência. Graças a Deus, eu acho que ninguém se libertou disso, né? As pessoas estão andando muito mais assim. Meu santo bateu com dela. Eu escutei isso no meio cristão ainda, né? Meu santo não bateu com dela. Tá amarrado, irmão, tá esse santo seu aí. Tem isso. Dentro do trabalho não está dando certo, porque, olha, não vou com a cara de fulano. E nos enganamos muito. Eu já falei aqui, até brinco no meio dos jovens, que tinha jovens que olhavam assim e falavam assim: insuportável esse garoto. Se dá paz para ele e fala assim: posso. E hoje é um dos garotos que eu mais gosto, porque não era nada daquilo que eu pensava. Nós julgamos por aparência. Julgamos por aparência. Vimos pessoas com vestes que não são, às vezes, como a nossa, já julgamos. Vemos pessoas com cabelo pintado diferente, cor de rosa, roxo, já julgamos. Às vezes o cara tem uma tatuagem, não igual do pastor, mas mais, já julgamos. Nós julgamos. Mas não conhecemos o coração, porque quem esquadrinha o coração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim conhece cada um que está aqui lá fora, o seu coração. Se o coração está entregue ao Senhor ou não. Se o rapaz ou a mulher é tímida, se é fechado, se é nervoso, mas só Deus sabe se o coração dele está entregue ao Senhor ou não. Só o Senhor sabe o que ele está passando. Nós temos que parar com isso. Julgamos dessa forma. Outra coisa que julgamos por aparência é, como que eu posso dizer? Julgamos e nos afastamos das pessoas por aparência. E julgamos, muitas vezes errado, e atraímos coisas ou pessoas para a nossa vida por aparência que não é legal. Não é legal. Pessoas mesmo, né? Você é tão legal, olha, tão divertida, tão divertido. E não conhece o interior do seu coração, porque ele quer só realmente na sua vida. Não conhece. E eu não falo só de pessoas. Nós julgamos coisas lá no mundo que achamos que é bacana, que é do mundo, e trazemos para a nossa vida cristã. E atrapalha a nossa vida também. Atrapalha a nossa vida. Isso é algo que precisamos nos libertar para o amor do Senhor. Quem vai se libertar para o Senhor, em nome de Jesus? Vou ficar quieto, né? Quando é assim, Deus vem dando umas palmadas, fica quieto, né? Deixa eu ficar calmo. Bom, aí falamos, não sei se você se encaixou nessa parte do fariseu, daqueles que não acreditavam no Paulo pela aparência, né? Não sei, porque isso sempre existiu desde a época de João Batista, né? Aquele homem todo mal arrumado, né?
A pessoa, João Batista pregando aqui com aquela roupa feita de pele, né? Todo sujo, né? Com a boca cheia de mel, gente, né? Fala de mel. Cabeludo. Ah, cabeludo não. Até eu gostava de ter cabelo. As pessoas julgavam ele porque ele vivia no deserto, comendo mel, comendo gafanhoto, com roupas estranhíssimas, né? Eu acho que ele mesmo fazia, mas falava a palavra verdadeira do Senhor. Agora, eu coloco você no lugar de Paulo. Agora você vai gostar, né? Agora você está no lugar de Paulo, não está mais no lugar de fariseu. Você que está no lugar de Paulo hoje aqui nessa noite, às vezes você tem andado correto, você tem andado perante Deus, vindo nos cultos, escutando a palavra do Senhor, aprendendo, tentando praticar. Eu falo tentando porque muitas coisas nós conseguimos, outras ainda não. Ainda estamos em fase de crescimento para o glória do Senhor e vamos aí para fora. Eu também estou em fase de crescimento, né? Até os 100, do outro lado, não, Jesus, 100 não, porque ele começa a trabalho. Agora eu te coloco no lugar de Paulo. Você está, sabe, você até fala de Deus para as pessoas, só que as pessoas não creem em ti. Não crê que você é um cristão verdadeiro, não crê que você fala da palavra de Deus realmente de coração, não crê que você realmente quer ajudar as pessoas quando você estende a mão. Não crê. Não, pelo seu andar, o seu caminhar humilde, até mesmo de falar e de viver, as pessoas não acreditam que você vai chegar em algum lugar, porque olha pela aparência. Hoje, no lugar de Paulo, no lugar de Deus. Às vezes as pessoas olham assim e falam: o Gil nunca vai passar isso aí. Ele é um cara simples, ele não está com esperança de ficar rico, não. Primeiro Samuel 16, 7 está assim. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? O Senhor tem visto, vocês que têm agido como Paulo, o Senhor tem visto a sua dedicação, o Senhor tem visto a sua honestidade, o Senhor tem visto os seus sonhos. Tudo isso que tem passado no seu coração, o Senhor tem visto. O Senhor também tem visto. E por mais que as pessoas achem que você não vai chegar em algum lugar, estão enganados. Porque o Senhor não vê por aparência, vê por coração. Ele esquadrinha o coração. Samuel chegou ali com a intenção de ungir um rei e foi pegando aqueles mais bonitão. Eu disse que os filhos do homem eram os bonitão. É esse, tal, tão forte, tão bonitão. Não, esse não. Senhor, não, esse não. Mas Senhor, não, esse não. Aí vem o outro filho e diz assim: é esse. O Senhor, não, esse não. Até que faltou, passou todos os filhos. Perguntou: tem mais um? Tem, está lá tocando ovelha, né? Aquela coisa mirradinha, né? Isso não era bonita, né? Meio cabelo vermelho, meio cheio de sarda, assim, o povo diz, sei lá se é verdade. Não tinha estrutura, isso a Bíblia diz, não tinha estrutura, tanto que quando foi vestir a roupa de Saul, ficou balançando o corpo dele, não aguentou nem andar, a armadura de Saul. Não tinha estrutura, não tinha beleza, quando era novo. Quando ficou velho, disse que era bonitão. Mas quando era novo, não tinha beleza. As pessoas olhavam e achavam que todos os filhos de Jessé tinham futuro. Tinha algo de prosperidade na sua vida. Tinha algo de grandeza na sua vida. E que Davi não ia sair daquilo.
Ia ficar a vida inteira tocando ovelha para o seu pai. Às vezes as pessoas estão olhando para você achando que você vai ficar a vida inteira nessa mesmice, nessa dificuldade, naquilo que você está passando de dificuldade. O Senhor está dizendo essa noite que você que se encontra como Paulo, verdadeiramente adorando o Senhor, as pessoas estão pensando errado para honra e glória do Senhor. Que Ele sonda o seu coração, sabe o que você anda pensando, sabe o que você anda planejando e sabe que a sua vida está entregue nas mãos dele, para honra e glória do Senhor. Então o Senhor vem dizendo essa noite que você, que não anda como fariseu, mas anda como Paulo, não que você não erre, desconta, falo, mas o Senhor já falou no início para a gente corrigir isso. Mas você que está falando, não, eu ando como Paulo, eu ando no cristianismo verdadeiro, eu tento andar dentro das Escrituras Sagradas, falando do Senhor quando eu posso, eu faço um esforço para falar do Senhor, para viver esse Evangelho verdadeiro. O Senhor falou que vai mudar na minha, na sua vida, toda essa história. O Senhor tem uma nova história para mim e para você. Tem uma nova história. Não importa o que as pessoas estão dizendo para você aí fora. Não importa. Porque todas as pessoas que se aproximam de você quando você está no meio de dificuldade, não é para falar a palavra de vitória. Não é. Não vai dar certo isso aí. Ninguém está conseguindo. Eu quero construir isso. Ninguém está conseguindo, está tudo caro. Eu quero comprar outra coisa. Minha filha, os bancos parou, não faz mais empréstimo, não vende mais nada. Olha, tu querendo sair dessa dificuldade, querendo montar um negócio. Não. Está tudo fechando aí na cidade. Então as pessoas só vêm falar a palavra de derrota para você. Só de derrota. Vê às vezes até você triste, né? Cabisbaixo pela situação que está passando, mas não conhece o Deus que você serve e não conhece aquilo que o Senhor tem planejado na vida de vocês. Não conhece. Não conhece os seus sonhos, o seu coração, aquilo que Deus determinou para mim e para você. Amém? Quem crê nisso, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Pode chegar aqui, em nome de Jesus. Só resumindo, deixa eu dizer para nós essa noite, nós temos que corrigir esse erro de julgar tanto as pessoas, porque da mesma forma seremos medidos. E que se andarmos num cristianismo verdadeiro, com o nosso coração entregue ao Senhor, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas e está prometendo. Que Ele tem uma nova história para escrever sobre mim e você. Que não importa o que as pessoas falam, não importa o que o inimigo planeje, nada vai impedir o Senhor entregar as bênçãos para mim e para você. Nada. Apenas se manter firme dentro da palavra do Senhor. Sei que muitas vezes é difícil cumprir algumas coisas dentro das Escrituras Sagradas, por isso que a palavra diz que a porta é estreita, né? Se fosse fácil, todo mundo entrava. A porta é estreita. Então muitas coisas temos que corrigir. Para isso vamos corrigindo perante a caminhada. É um caminho, e às vezes é um caminho longo, mas isso é bom, porque em meio à caminhada vamos consertando tudo que tem que ser consertado e chegaremos perante a santidade do Senhor, limpos para a honra e glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está indo o seu povo, Senhor, que estuda a sua palavra, Senhor. Que venhamos entender que realmente precisamos mudar e parar de julgar as pessoas, Senhor, não só porque seremos medidos na mesma medida, é porque entendemos que não temos esse direito que só o Senhor tem e só o Senhor é juiz sobre as nossas vidas. Senhor, hoje o Senhor nos cobrou algo, Senhor, que às vezes é pesado em nossas vidas e muitas vezes vai pecando sem perceber, Senhor, e muitas vezes virou até mania, mas que hoje essa mania sai do nosso coração e do nosso entendimento. Senhor, que realmente venhamos andar como Paulo, divulgando a sua palavra, o seu verdadeiro evangelho.
Pai, nós cremos na Tua Santa Palavra, nós cremos no Seu poder e na Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para entregar em nossas mãos, que nada que as pessoas falem contra, que nada que o inimigo planeje sobre nossas vidas prevalecerá para a honra e glória do Senhor. E sim, Senhor, as Suas bênçãos sobre nossas vidas. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.